Glória a Deus. A graça e a paz, amém? Amém. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele providencia todas as coisas, né? Amém. Aonde nós estamos, o que Ele quer mandar para a gente, né? Aleluia. E quando Ele bem quer, Ele traz confirmações ou não, né? Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. No capítulo 58. Eu vou ler o capítulo todo, mas a gente vai trabalhar somente um capítulo. Mas eu vou ler o 58. Amém? Assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó. Ali a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a este jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras de servidão, deixes livres os oprimidos, pedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, a fala injurioso. Se abrires a tua boca ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma e em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? Amém. Fala um pouquinho em relação àquilo que a gente está fazendo, está dando, né? Assim, ele fala sobre sustento e fala sobre renovação, né? O Senhor ele nos sustenta e ele nos renova. No capítulo diz: o Senhor te guiará continuamente. Então assim, o Senhor ele vai estar conosco de forma continuada. Ele é um Deus que ele nos guia, né? Ele vai estar ali nos dando a direção. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Então, ainda que você esteja passando por sofrimento, passando por aflições, o Senhor ele vai estar sempre ali conosco, né? Ele vai estar nos abençoando, né? Ele vai estar trazendo bênção sobre a nossa vida, fortalecendo a nossa alma, né? Ele vai fortalecer a nossa alma. Ele vai estar nos dando renovo, né? No momento da dificuldade, no momento da aflição, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de buscar o Senhor. E no momento da aflição, às vezes a pessoa está tão fraca
E é justamente nessa fraqueza que a gente começa a buscar mais o nosso Deus, se junta mais a Ele, e muitas vezes a gente não consegue ver o que Deus está fazendo por conta de tamanha aflição, por conta de tamanho sofrimento. Mas o Senhor, Ele não nos desampara. A palavra do Senhor fala isso. Ela vai estar sempre conosco, sempre trazendo renovo, trazendo fortalecimento, fazendo que está destruído. É como o jardim. O jardim, quando está nesse tempo que a gente vive hoje, né, nesse calor, né, sufoque, né? Se você tiver grama, se você tiver frutíferas, e aquela planta ela vai o quê? Ela vai trazendo, vai buscando e trazendo vida. Né? Então o cuidador ele faz isso, ele vai cuidando, vai regando, e ali você vai se sentindo assim no Senhor sobre a nossa vida. Você vai sentindo aquela força e sentindo reviver. A gente precisa insistir para que haja a ação, né, de Deus na nossa vida. Amém. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam, né? Esse é o cuidado de Deus. É a palavra do Senhor que fala. Quando ele diz aqui, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Então ele não desampara. Ele vai estar ali cuidando e tratando, e jamais falta, então esse cuidado ele jamais vai parar. Ainda que você ache que não sinta. Muitas vezes a pessoa diz, eu falo tanto e Deus não me ouve. Ele está ouvindo. O problema é a sua condição. Qual é a condição que você se encontra hoje? A que ponto você chegou? E qual tipo de cuidado que você está precisando? Às vezes você nem sabe. Mas Deus está ali. Ele sabe exatamente o que você precisa. O que Ele tem para te dar. Então Ele vai tratar de acordo com a nossa necessidade. Ainda que você não perceba, Ele jamais desampara o justo. Amém? Então você fala. Ele guiará continuamente. Então ele nunca desampara. Ele nunca te abandona. Ele nunca vai te deixar à deriva. Não, jamais. A gente pode não sentir, mas Deus ele está ali continuamente trabalhando. É igual uma doença, né? Você está doente, está tomando medicamento, mas a gente tem o efeito imediato. Mas o medicamento que ele está tratando. Ele vai tratando você e ali tem um prazo. O remédio ele tem um prazo de 5, 7 dias, 15 dias para você melhorar ou ficar bem. O Senhor ele vai te tratando até o momento que ele tem que você ali recebeu o tratamento que ele está tendo. Amém? Insaciável. Então ele vai estar te saciando, ele vai estar dando aquilo que você precisa. Ele vai satisfazer, ele vai te encher. Ele está cuidando. Amém? Ele está te enchendo da vontade do Senhor. Isso é o fartar, que a palavra do Senhor fala, né? Não é fartar de faltar, é fartar de encher, de abastecer. Então o Senhor ele vai te abastecendo da vontade dele, enchendo a sua alma até que a sua alma esteja farta, esteja cheia, o suficiente, né? Mesmo em períodos difíceis, mesmo em viagens dificuldades. Então, está na dificuldade, não está vazio, Deus continua te enchendo, Ele continua provendo para as nossas vidas. A gente precisa confiar, crer e perseverar, porque a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. E se a gente se coloca na posição correta, então mais rápido a gente vê, né? É igual medicamento, tomou certinho, o efeito mais rápido, ele está certo. Então ele vai no prazo correto. Tomou, esqueceu, não tomou de forma correta, então aquilo ali ele não vai no prazo certo. Você vai demorar um pouco mais, até você ajustar e entender que tem horário e que tem momentos para que a coisa aconteça. Amém? O fogo preencheu aquela pessoa naquele momento e ia aumentando. Mas Deus não, o preenchimento de Deus ele é completo. Ele veio tanto a sua parte espiritual, como a sua parte física, financeira, emocional, de todas as formas o Senhor ele vem e ele trata uma coisa só. Você vai no médico, ele trata um problema, um problema, né? Dependendo da especialidade do médico. Mas Deus não, ele consegue tratar, ele consegue analisar e observar de todas as formas, de todos os âmbitos. Porque Deus ele é completo. Afinal de contas, ele é o criador, né? Quem criou conhece. Você faz uma criação, você conhece, sabe a criatura dele, como eu faço um bolo. Peguei os ingredientes, então eu sei exatamente o que tem ali. Você pode até distinguir alguns ingredientes, mas porque o bolo dele vai saber sobre ele. Se deu errado, eu sei por quê. E fui eu que fiz. E Deus é isso. Né? Deus ele conhece cada um no âmbito geral, da forma geral. Ele criou, né? Ele deu vida, ele acompanha, ele sabe. Sem precisar de alguém, né? Ele sonda, né? Ele sonda, conhece e sonda cada um de nós. Então ele já sabe exatamente a necessidade que é individual de cada um. Cada um tem a sua necessidade de forma individual. Então, ele fala do jardim regado, né? Que é a fonte que nunca seca. Isso simboliza, na verdade, a vida abundante, né? Isso é uma fonte que ela nunca seca, ela vai estar ali abundantemente sendo renovada e de forma contínua, né? Porque a palavra do Senhor diz, né? Que ele vai estar regando de forma continuada. Quando ele fala aqui, ele diz
assim, guiará continuamente. Né? Então ele não para, ele não cessa. Não tem tempo para o Senhor. Continuadamente ele vai estar sempre trazendo para vocês bênçãos, informações, correções, ajuste, né? Porque a gente sempre fica pedindo, Senhor, me dê, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. E ele ali provém, né? É igual quando a gente tem filho, né? O filho pede e às vezes a gente nem consegue, não entende tudo, mas está buscando da melhor forma providenciar, dar. O nosso Deus não é assim, ele é melhor que isso. Se os pais são bons, imagina o nosso Deus, que ele é melhor. E no verso 10 diz assim: se abrires a tua alma e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Então, em relação à questão do jejum, né? E adoração, que não é apenas de forma externa. Quando pessoas vão fazer um jejum e aí se veste de pano de saco e para mostrar externamente que está fazendo um sacrifício. E na verdade o sacrifício não é isso, né? Ele precisa vir de forma externa. Então não preciso mostrar que eu estou me sacrificando, jejuando, fazendo flagelo, não precisa. A gente não precisa do flagelo, a gente precisa entregar a Deus, né? Nosso coração, a nossa alma, de forma completa, de forma que o Senhor veja e entenda, né? E aquilo que é para o nosso Deus, é um sacrifício direto ao Senhor, é uma entrega, né? A gente entrega o que, na verdade, a gente devolve aquilo que a gente recebe. Eu costumo dizer que é uma devolução, é aquilo que o Senhor nos deu. E quando a gente faz isso, a gente está buscando, né, melhorar o nosso íntimo, melhorar o nosso ser, o nosso estado com Deus, a nossa comunhão. Porque o jejum ela traz isso, né? Tem que trazer um momento de reflexão, de comunhão, de mais junção, né? Estar mais próximo de Deus, buscando essa nossa parte mesmo espiritual, né? De buscar mais o espiritual de Deus. Tem necessidade, precisado, então a gente precisa estar também junto, trazendo essa compaixão. Não só para a gente, para nós, de forma nossa, mas a gente entregar também aquilo que a gente tem, o que a gente recebeu, para aquele próximo que está ali precisando, necessitando de uma ajuda da nossa compaixão. Na forma da gente ver o que tem fome e a gente pode, de forma graduada, ajudar, né? Aquele que tem ali necessidade, que está sentindo, né, a precisão de algo que não pode, e a gente possa levar para ajudar. Aquele que está desabrigado, a gente pode acolher dentro da nossa casa, a gente fazer esse acolhimento e buscar o Senhor. Então, o Senhor tem mostrado aqui o que verdadeiramente Ele busca da gente, né? O que verdadeiramente Ele quer que a gente entregue. E a gente não é para entregar qualquer coisa de qualquer forma. Então, Ele não quer um jejum de forma externa, onde a gente simplesmente faça cumprindo tabela. Pessoal, nós vamos fazer um jejum, é meio do jejum de 8 dias. Eu estou jejuando no período de jejuar por 8 dias, e aí a gente vai cumprindo tabela, é mais um, né? Naquela fila de 10 pessoas que está fazendo esse jejum. Mas é fazer o jejum pensando na entrega, aquilo que você tem de melhor, né, para entregar ao nosso Deus, porque Ele entrega para a gente de melhor. Né? Então, a sua misericórdia, o seu amor, a sua provisão, os seus livramentos, tudo isso o Senhor nos entrega. Então, nós precisamos entregar de forma mais profunda. Né? E é o que Ele fala, quando Ele fala do jejum de qualquer forma, né, dos hipócritas. Então, nós precisamos buscar o Senhor, nos preparar quando a gente pensar fazer algo para Deus. Então precisa de uma preparação. Quando a gente olha para os nossos olhos internos, porque você olha exatamente com compaixão, olha com justiça, você olha agora ao Senhor, então você tem um olhar diferente. O nosso olhar externo é o nosso olhar carnal. É aquele que a gente olha, a gente julga, a gente rejeita, diz que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Né? Não vou atender ele ali não porque ele fez isso, porque ele é assim, né? Porque é sábado, porque ele se prostitui, não porque rouba. E o olhar interno a gente deixa de ver dessa forma. Então a gente vê com compaixão. Não se prostitui, mas precisa do Senhor. Então a gente vai entregando a vida que o Senhor nos dá. Esse é o verdadeiro propósito. Quando a gente pega aquele que precisa realmente de compaixão. Hoje a gente tem falado muito na questão do feminicídio, né? Porque a minha hoje a gente já viu pouco tempo. A gente já viu pelo menos 3, né? E é uma coisa que eu digo que isso é muito, eu estava conversando com a esposa e ele disse que isso é muito de um cunho espiritual. Porque muita gente pode chamar de moda. Não é uma moda agora, né? O homem vai, não dá certo com a namorada, com a esposa, não aceita mais o fim do relacionamento e ele define que vai matar. Né? Extermina ali como se ele estivesse matando um barato que aparece em uma casa. E será que isso é somente uma forma de vida ou de pensar das pessoas? Será que isso é isso? Ou será que no mundo espiritual a gente consegue ver que o inimigo ele tem colocado isso na cabeça das pessoas e talvez eles estejam
precisava ser preenchido. Porque quando a gente tem uma dificuldade, né, creio que ele tem dificuldade com qualquer outra pessoa. O crente não é melhor que ninguém, mas o crente tem a Cristo e supre as nossas necessidades. Então, assim, quem nunca teve uma raiva, uma chateação muito grande, a ponto de parar assim aí e respirar, né? Quantos? E quantos já tem pensado em fazer mexer outra a minha vida por causa disso? Seja, né? Tem que falar. A gente está mas não faz. Por quê? Porque a Bíblia diz que sim, mas a gente não quer. Ireis, mas não perdeis. Então, o sofrimento eu não perder. A ira é nova. Mas o Senhor está ali, exatamente completando o buraco, onde quem não tem a Cristo deixa a vontade de preencher o espaço. Né? E a vontade eu não. Né? A vontade eu não. E a vontade boa, e a nós, e a vontade do Senhor muitas vezes. Porque muitas vezes a gente faz aquilo que a gente não tem nem vontade, nem quer fazer. Mas o Senhor mandou que eu fizesse, então eu fui fiz. Então o Senhor é muito difícil. Mas se o Senhor ele veio, a gente até respeita. Mas a gente aceita a vontade de Deus. Né? Porque é a vontade. Alguns com mais dificuldades, né? Outros com menos dificuldade, mas a vontade do Senhor não precisa ser soberana em nossas vidas. E aí vem a bênção, vamos falar da escuridão, que é exatamente isso que a gente está falando. O que ocorreu com esses homens que cometeram o feminicídio? A escuridão tomou conta do vazio que estava dentro do coração. Não está preenchido o vazio, só está preenchido com a escuridão, ou com o pensamento maldoso. Né? Ele tomou conta ali da gente. Teve tempo de se arrepender, esse último não, porque ele também se matou. Então não houve tempo para ele se arrepender. O que está preso no perdido? Se ele quiser. Mas tem a chance de chegar alguém e levar a ele o conhecimento da verdade, para que ele tenha tempo de se arrepender. Então nós temos tempo de arrependimento. O Senhor ele dá uma oportunidade. Mas também dá, você pode escolher se aceita ou se não aceita. Então a escuridão ela vem com essas dificuldades, com confusão, com desespero, com pensamento maldoso. E ela diz que a palavra do Senhor diz que isso será dissipado, né? E a clareza, e o entendimento, a esperança, a direção, ela virá como o sol do meio-dia. Então, assim, quando o Senhor ele age, ele diz que vem como o sol do meio-dia. O sol do meio-dia é quente. É realmente a representação do sol. Ele é bem quente, bem vivo. Então, a clareza, ela vai vir o entendimento. O Senhor ele traz de forma ampla, para que a gente não tenha dúvida, para que a gente possa realmente ver. E a gente precisa ter a bênção da linha, para que essa claridade ela entre em nossos corações. Senão a gente fica sem ter essa visão. E ficar com o sol do meio-dia, e Deus será um guia constante, com uma fonte de água que nunca seca. Então Deus não desiste de você. Amém? Deus não desiste de você. Deus está ali, usando em você a teoria, porque Ele sabe que tem a oportunidade de você aceitar e melhorar e buscar o Senhor. Amém? Amém. Então, capítulo 58, Isaías ele nos ensina isso, sobre o verdadeiro jejum, uma adoração a Deus, não são rituais vazios e de forma misteriosa, como a gente já falou, mas sim ação concreta de justiça, compaixão e amor ao próximo, né? Como libertar oprimidos, partilhar com o pão, partilhar o pão com os famintos, abrigar as necessidades e cuidar da família também. Às vezes, cuidar da família não é uma ofício fácil, né? A gente sempre pensa que tem família diretamente para cuidar, sabe que é um ofício difícil e a gente sempre precisa estar clamando, pedindo a Deus que nos ajude, né? Nos oriente, nos abençoe, para que a gente possa realmente dar uma boa direção, né? Porque é difícil. Porque agrada a Deus e traz bênçãos de cura e luz, né? Prometendo que quem faz terá sua luz, né? Entrando e será restaurado. O papel do Senhor é isso, ele é restaurado. Ele tem cuidado não só de fazer, né? Não só de criar, mas de tratar e restaurar a vida de cada um de nós. Porque o Senhor nos faz para que a gente sejamos perfeitos, vasos bons para serem usados. Né? E que essa passagem ela possa trazer muita luz, né? Essa luz do meio-dia para as nossas vidas, que a gente possa estar com os nossos corações abertos sempre para entender a boa vontade do Senhor e permitir que ela